Meus queridos amigos, que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, que Jesus esteja conosco, nos ampare, nos inspire, nos fortaleça, unindo-nos em espírito e verdade, em nome da doutrina espírita, em nome de Jesus. Capítulo 55, intitulado Na Forja da Vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 13. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Capítulo 18, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Trazes contigo a flama do ideal superior e a nelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres, mas diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quanto se consagra ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres na sombra do vale exaltar o tope do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustentes e agir com as próprias mãos. Esta é mais uma lição incisiva, objetivamente incisiva, do nosso benfeitor Emmanuel pelas mãos sagradas de Francisco Cândido Xavier. Vejam que o conceito emanuelino busca, através de uma interpretação original, o sentido profundo na essência das palavras de Jesus, comparadas ao texto de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Meus amigos, Jesus afirma que nos sugere ou determina ou nos ensina a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo seguinte, o 14, vamos ver Jesus afirmando que a porta da vida seria a porta estreita e o caminho que ela conduz seria um caminho apertado que nos conduziria à vida. E poucos se dão com ela, segundo algumas traduções. Mostrando aí, pela parábola das duas portas, as opções ou as alternativas oferecidas ou enfrentadas ou engendradas pela consciência humana nas experiências por que passa na vida ou fora do corpo físico, no corpo ou fora dele. Tudo
se refere ao princípio sagrado do livre-arbítrio, que haverá de nos vincular na terra para nos vincular no céu, ou nos desvincular na terra para nos desvincularmos nos céus. Esta é uma outra expressão utilizada por Jesus quando ele fala da porta. No Evangelho de João, capítulo 10, item 9, salvo engano, Jesus afirma que ele é a porta. E que aquele que entra, sai, e aquele que passa por ela encontrará pastagens. É uma gradação o seu pensamento. De modo que, na busca da vida ou da salvação, deveremos adotar o caminho estreito e persistirmos ou melhor, a porta estreita e persistirmos na porta apertada. Ou na porta estreita. Porque a ideia de Jesus não se refere apenas a uma porta larga ou uma porta estreita. Ela se refere também a um caminho vinculado à porta larga e um outro caminho vinculado à porta estreita. O da porta larga seria um caminho amplo, espaçoso, conforme o texto diz. E aquele que opta pelo caminho, pela porta larga, sujeita-se à amplitude das possibilidades imprevisíveis do plantio que realiza pelas escolhas que vai fazendo ao longo da vida. E aí, nós teremos, pela lei de ação e reação, as vinculações na terra e os compromissos que assumimos, usando aqui uma ideia manuelina, que se encontra no livro Sexo, Vida e Sexo, quando ele fala da vinculação e da desvinculação, norteando ou gerando compromissos para a nossa própria vida, com consequências mais diretas ou indiretas para aqueles que se acercam de nós. Obviamente, respondendo pela ação, que somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos ou dizemos. Então, meus amigos, a porta está vinculada a um caminho. E o caminho são as opções que assumimos pelas atitudes que realizamos e que vão exigir de nós a desvinculação para que nos libertemos das consequências nefastas das escolhas que realizamos, ou vão esperar de nós a persistência necessária quando optamos pelo caminho estreito que conduz a um caminho apertado. A um caminho onde as opções do acerto são aquelas que são preceituadas pela lei divina. Porque verdadeiramente o certo não se amplifica em infinitas possibilidades. Porque na essência das opções que realizamos, e que são muitas ou infinitas, na essência encontra-se sempre a lei imutável de Deus, que se encontra também na nossa própria consciência. O bem é sempre o bem em qualquer circunstância. Obviamente, as diferenças estarão no grau de consciência que o indivíduo tem para adotar livremente as escolhas que precisa realizar para manter-se em harmonia com a lei cósmica do Senhor, a lei cósmica, com as leis divinas, com as leis naturais. Para aquele que já conhece, não poderá se excusar diante dos caminhos que ele haverá de trilhar a partir das portas largas ou estreitas pelas quais ele vai passando. Jesus, no Evangelho de João, ele afirma que ele é a porta. Emmanuel irá dizer que Jesus é a porta, a chave, Kardec é a chave, ele vai dizer isso. As opções corretas que deveremos adotar exigem um norte, um direcionamento. E, muita vez, nós nos entregamos a determinados estados mentais que obliteram a nossa consciência e as nossas escolhas. E vamos precisar, neste caso, de algo ou de alguém que nos faça recordar aquilo que deve ser feito e que se encontra na nossa consciência. Eu digo recordar, porque temos isso em nós como germe essencial na nossa própria consciência, representada pela lei de Deus, que é Deus em nós. Então, devemos estaremos sujeitos, digamos assim, às consequências da lei de causa e efeito, que por si mesmas
poderão nos reconduzir ao caminho certo, ou nos conduzir também, ou nos levar ao encontro das grandes vozes dos céus que falam por muitas bocas e por muitos caminhos. E aí teremos que ter a humildade necessária, se não estivermos fascinados e nem corrompidos em nossos interesses pessoais, deveremos então compreender ou aceitar, ouvir, discernindo a proposta e pelo livre-arbítrio, que é soberano em qualquer circunstância, adotar a postura adequada daquele que precisará persistir no bem, no caminho do bem, para manter os projetos e os propósitos da porta estreita. A porta estreita é, numa visão, numa visão ampla, é a porta do bem, é a porta do cumprimento exato do nosso dever, do atendimento às prerrogativas de nossa consciência, da nossa dedicação aos propósitos sinceros que nos encaminham para Deus. E ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar este caminho, ou ser esta porta pela qual deveremos passar a fim de atingirmos, como ele mesmo nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, para chegarmos às pastagens, que é esse estado que é uma representação simbólica do estado de harmonia e de paz que poderemos desfrutar quando atingirmos a condição adequada da consciência tranquila no bem que se faz. Aquele que está cumprindo com dever, atendendo às prerrogativas da lei, e eu me refiro aqui à lei de Deus, à lei natural, desfruta de paz suficiente pela consciência, pela tranquilidade de sua consciência. E nesta condição, ele ocupa o estado adequado daquele que está que chega às pastagens. Jesus diz isso: eu sou a porta, entrar, sair e chegar às pastagens. Aquele que entrar ou sair chegará às pastagens, ou terá pastagens, mostrando aí um estado de repouso, de alento, de regozijo, de enlevo, de pacificação interior. E esse estado de pacificação só pode ser adquirido não pela pax romana, pela paz externa, mas pelo cumprimento do dever. E Jesus é este modelo paradigmático que nos ensina a fazer por fora aquilo que devemos fazer por dentro. A questão 625 ela é fascinante, mas a expressão dos Espíritos na resposta da questão 625 é Jesus. Qual o modelo que Deus, ou melhor, o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem em algumas traduções: é Jesus ou Jesus? Vejam que a resposta é peremptória, direta e objetiva, porque não há dúvidas, pelo menos para eles, que nos falam, para nos orientar e nos iluminar na Terra, de que o modelo paradigmático de orientação, de condução dos destinos, de coordenação e de condução dos destinos da humanidade é Jesus. Jesus aqui como símbolo não de uma personalidade humana que foi, mas de um representante crístico da vontade de Deus representada pelo seu verbo que se fez carne na terra, buscando aqui a ideia profunda de João Evangelista. Os Espíritos poderiam ter dito, por exemplo, que este modelo poderia ser Siddhartha Gautama, por exemplo, que goza e desfruta nas páginas da história de grande respeitabilidade. E nós não duvidamos disso. Poderiam os Espíritos falar, por exemplo, de Aristóteles como modelo para a humanidade, como modelo mais perfeito, como guia e modelo para a humanidade. Aristóteles, ou mesmo aquele que o antecedeu, antes mesmo de Platão, aliás, Platão é um dos espíritos que integram a corte dos espíritos da codificação, os espíritos angélicos, da corte do espírito consolador, do espírito da verdade. E há mensagens dele, inclusive, que foram recepcionadas pelo Sr. Allan Kardec e foram consignadas por ele nas obras. Paulo de Tarso, poderia ter sido citado, Paulo de Tarso, Sócrates, que é citado, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, de forma sábia, profunda,
com grande erudição, ele faz um paralelo comparativo entre as ideias espíritas e as ideias de Sócrates, mostrando-nos as semelhanças, as similitudes e as conexões ou interrelações filosóficas do pensamento dessas duas doutrinas, a socrática e a doutrina espírita. Os espíritos poderiam ter nos oferecido, então, como eu já disse, como citado como resposta à pergunta 625, a figura de Paulo de Tarso, Simão Pedro, um ou outro apóstolo ou discípulo de Jesus, poderiam ter citado elementos, outras figuras contemporâneas, não é? Poderiam ter citado elementos dos grandes paranormais da humanidade, os grandes filósofos, Nietzsche, Immanuel Kant, grande filósofo de Königsberg, homens iluminados de consciência, René Descartes, que, aliás, foi um dos precursores da doutrina espírita, o que ele teve em sonho contato com uma entidade que falava de um tempo novo e que se autodenominou como verdade. Olha que interessante. Poderiam ter falado, então, poderia ter citado outros nomes. E se não quisessem citar apenas o nome, poderiam ter citado uma corte, uma pleiade de espíritos que engalanaram a história da humanidade com seus feitos, com suas ideias e com suas obras. Artistas e outros mais. Nada disso. Citaram simplesmente Jesus. 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 E me parece surpreendente, porque ao tempo do mestre, e o mestre aqui é citado como modelo de conduta, de comportamento ético, como exemplo que aponta a porta estreita, que nos conduz ao caminho não espaçoso, para que tenhamos vida e obtenhamos salvação e atinjamos ou cheguemos às pastagens da paz interior. Jesus, eu estou querendo exatamente mostrar Jesus sob este ponto de vista, para que não reste dúvida a respeito da grandeza dessa criatura amorosa que tem sido, nos últimos 5 bilhões de anos, que é a data aproximada da fundação e da formação do nosso planeta Terra, o grande governador e condutor de seus destinos. Jesus aqui, ao seu tempo, nos trouxe conceitos ou paradigmas ou axiomas não dogmáticos, mas calcados profundamente na lei cósmica, aplicável em qualquer tempo, em qualquer lugar do universo, ideias que eram absolutamente inéditas, absolutamente inovadoras, revolucionárias e muito perigosas para o status quo do tempo histórico do período romano e das tradições judaicas ocidentais. Talvez Siddhartha Gautama, Buda, tenha falado alguma coisa semelhante à proposta, semelhante àquilo que Jesus falou, mas não chega perto. E Jesus irá falar, e do que ele fala exatamente com originalidade? Do respeito aos mais fracos, da tolerância para com os mais pobres, da convivência fraternal com os deserdados, com os estigmatizados, com os pobres, com aqueles que eram considerados párias, ou menos gente, ou nanogente, ou nada, ou que não eram absolutamente cidadãos, escravos, relegados à insignificância de uma existência digna em sociedade. Jesus foi aquele que ampliou, ou que nos trouxe o ineditismo, a proposta, uma proposta clara, translúcida, transparente, da inclusão social de todas as criaturas por meio de um elan de fraternidade universal. Isso é original. Por que é original? Porque ao tempo dele, esta ideia não fazia parte dos conceitos filosóficos do judaísmo e muito menos da proposta hegemônica do Império Romano. O que prevalecia naquele tempo era a imposição ditatorial e arrogante e prepotente da Pax Romana, em que predominavam tão somente os interesses do Império, ou das águias dominadoras do Império Romano, em detrimento de quem quer que seja.
E qualquer concessão, como aconteceu com os judeus, com a Palestina daquele tempo, nada mais era do que uma forma de manipulação política, econômica, de falsa tolerância para que não houvesse insurreições ou guerras, revoluções, para que fossem atenuadas ou extintas ou apagadas ou anuladas na fonte qualquer tentativa de insurreição, de revolução. Era uma falsa tolerância baseada em interesses econômicos escusos, em que os judeus recebiam, os povos dominados por Roma recebiam migalhas de liberdade para que se achassem no seu ostracismo, na sua alienação socioeconômica, para que se achassem livres e causassem menos problemas para a concretização dos projetos hegemônicos, de domínio hegemônico do Império Romano sobre todo o mundo conhecido do seu tempo. Então, a Pax Romana ela é baseada na arrogância, na prepotência, no predomínio do mais forte, na supremacia do mais poderoso, no predomínio dos interesses econômicos do Império. E vamos ver isso na vitória do forte sobre os inimigos e na extirpação ou no extermínio impiedoso de qualquer resistência. Vamos ver isto muito claramente nas obras históricas, nas obras de história, e mais claramente ainda nas películas cinematográficas. Se os senhores se lembrarem, por exemplo, do filme O Gladiador, que foi uma obra que foi premiada no Oscar, ela mostra o personagem, o protagonista, que foi um general romano, escravizado e levado, então, ao Coliseu, aos circos máximos, como escravo. Ele passa o filme todo querendo o quê? Querendo vingança. E o filme começa com uma guerra, salvo engano, do imperador, no período do imperador Cláudio, e ele passa, e ele então ele é aviltado, ele é atraiçoado, cai em mãos de inimigos e vai se tornar gladiador em Roma, enfrentando numa história mitológica que nunca aconteceu, o próprio imperador, que era filho de Cláudio, que o havia matado e tudo mais. Ele passa o tempo todo querendo se vingar pela morte de sua esposa e de seus filhos. E o romano era assim. O romano era extremamente vingativo, extremamente reativo, arrogante, prepotente. E era um sinal de fraqueza fazer silêncio a qualquer tipo de ofensa. O perdão era uma prática absolutamente desconhecida e típica dos fracos, dos pobres e dos miseráveis. Que a condição daquele que manifestasse qualquer tipo de comportamento que não fosse o da vingança, não era simplesmente considerado. Vamos ver Jesus quebrando esses clichês, esses paradoxos, esses dogmas, através não só através das suas palavras, mas também através do exemplo, quando ele convive com os pobres, com os meretrizes, com os romanos e tudo mais. Vamos vê-lo falando, inclusive, quebrando esta ideia, quando ele vai nos apresentar a sua proposta originalíssima, e que é de uma simplicidade, que é de uma clareza, de uma transparência impressionante. Tamanha simplicidade da ideia. Quando ele fala, olha, ouvis o que tens dito, né? Já sabeis o que tem sido dito. Amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, dois pontos, não é ele. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e orai pelos que vos caluniam e difamam. Olha, vejam, é um paradoxo, é quase que uma loucura, é uma ideia que vem exatamente pela contramão da Pax Romana. Essa ideia era totalmente nova, inovadora, revolucionária. Ninguém falava disso. Talvez, como eu já disse, Siddhartha Gautama tenha apresentado alguma coisa neste sentido, mas não com tanta clareza e com tanta obviedade e com tanta autoridade moral. E com Jesus isso ganha um sentido extraordinário,
E, de fato, como disse Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, os cristãos desceram aos circos dos leões. Nós vamos ver na obra Há 2000 anos o trabalho de fomento das ideias iniciais da flor tenra do Evangelho, através das mãos dedicadas dos humildes cristãos da primeira hora, que se sacrificaram de corpo e mente às ideias do Cristo, para que elas fossem implantadas de forma indelével na consciência dos homens, ao peso da espada, do sangue e da morte. Que ideia é essa? Que capacidade é essa que Jesus tinha de galvanizar as criaturas? Ele mesmo que nos deu todo o exemplo por meio das suas palavras, da sua exemplificação ao longo da vida, e que se utiliza de um plano B quando diz que, quando percebeu que ninguém estava entendendo nada depois do seu diálogo com os discípulos em Cesareia de Filipe, e ele então parte, ele mesmo afirma que o Filho do Homem também teria que ser sacrificado e que ressuscitaria ao terceiro dia. Quer dizer, nos apresentando aqui a ideia da imortalidade como testemunho de uma verdadeira vida. Isso é tão interessante que a vida exemplificada por Jesus, ela estua em seus atos, em seus gestos, em suas palavras, para inspirar os corações dos cristãos, que se sacrificarão até a morte ao cumprimento da proposta ética da porta estreita pelo caminho pouco espaçoso. E vamos ver também a vida estuante na sua própria manifestação de espírito manifesto após a sua desencarnação na cruz. E Jesus é essa porta. Não é a cruz, não é a última etapa, não é o último degrau da vida. É uma porta de acesso à vida maior. E Emmanuel, mais uma vez aqui, no Socorros dele, nos afirma que vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. Se a porta estreita que conduz ao caminho apertado é aquela que nos conduz à vida, então a salvação da vida, a manifestação da vida, é a salvação pela experiência digna da imortalidade. Porque a vida não se conclui aqui, não se encerra nos limites ou nos círculos espirituais concêntricos ao nosso planeta, nos campos espirituais da psicosfera do nosso mundo, mas se expande por todo o universo. Se expande por todos os quadrantes do universo conhecido ou desconhecido, que é infinito. E aí nós temos, para aqueles que passam por essa porta estreita, e ela tem que ser estreita para que não erremos muito. Porque tudo aquilo que é muito amplo confunde, atrapalha, nos desconcentra, tira o nosso foco de concentração, e o nosso foco precisa ser o do caminho estreito, da porta estreita, que nos conduz à salvação da vida, que é Jesus, que é a paz de consciência nas pastagens harmoniosas da nossa consciência. Nós temos, eu me recordo aqui, que nós estamos nesse processo de expansão e de expansibilidade evolutiva. E precisamos compreender que a vida exige esse trabalho de esforço e de elaboração. Se Jesus, com seus prepostos, com os espíritos amigos que nos acompanham, nossos anjos guardiães, são indivíduos que nos insementam ou que nos preparam no silêncio do seu amor, e nós somos material ou matéria, campo operacional para o trabalho deles. Por outro lado, nós também representamos, usando aqui uma ideia ensinada, que aprendemos com o senhor Honório Abreu, nós também nos convertemos, se somos matéria de trabalho para os espíritos superiores que nos conduzem com suas mentes, como co-criadores em plano maior, nós, como co-criadores em plano menor, no plano em que nos encontramos, ou no campo operacional do mundo, no planeta Terra, nos transformamos em patamar evolutivo de sustentação do pensamento e das ondas mentais, dos princípios inteligentes
que se encontram abaixo de nós, do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. Nós representamos para eles deuses ou co-criadores em plano menor. Assim como somos material de trabalho para os espíritos superiores que nos cultivam no silêncio dos seus pensamentos. E Jesus estabelece essa harmonia, essa conexão harmoniosa, uma verdadeira rede planetária e universal que nos conecta com aquilo que há de mais sagrado no plano cósmico da evolução, que se abre como numa elipse infinita que nos constrange e que, ao mesmo tempo, nos empolga, estimulando-nos naquilo que temos de melhor para sermos dignos da verdadeira vida, que é a existência digna da imortalidade fora da Terra, em todos os outros mundos, porque somos seres cosmopolitas, somos cidadãos do universo. Meus amigos, e para isso, como matéria, como plano operacional que somos, de atuação, de amparo às inteligências inferiores, aos princípios inferiores que são dependentes de nós, assim como somos dependentes das mentes angélicas que nos orientam e que nos conduzem pela porta estreita, precisamos entender que algo será exigido de nós. E a proposta de Jesus é que entremos pela porta estreita. Os verbos são sempre muito fortes e poderosos e traz uma significação especial porque são verbos de ação. E exige uma complementaridade. Tudo trabalha, tudo opera e tudo labora para a harmonia do universo. O sol se desgasta e morre, convertendo a sua matéria em luz, para que tenhamos vida. As plantas que nos alimentam ou que sustentam a harmonia da natureza na escala dos seres, na escala alimentar, no plano ecológico, também realizam sua fotossíntese, realizam as suas atividades transformadoras e de transformação da matéria no campo da quimiossíntese, da biossíntese. E quando realizam esta operação, também se sacrificam, porque na vida, porque no campo operacional do planeta, tudo que vive, ao mesmo tempo, gasta energia. É o que nós chamamos de entropia, numa visão da física moderna. Para existir, para viver, gasta-se energia. E no gasto da energia vai morrendo biologicamente um pouquinho mais a cada dia, a cada minuto e a cada hora. Então, para se viver, nós nos sacrificamos. Há um preço a pagar. E esse preço, obviamente, é o preço do progresso. Porque tudo que Deus nos dá é dado de forma gratuita porque Ele não age por interesse. Mas a vida que Deus nos concede ou nos oportuniza, ela tem as suas exigências, porque para se ter uma experiência digna de imortalidade, é preciso agir com dignidade. É preciso atender às prerrogativas ou às correspondências da própria existência, às exigências da vida. É o que nós chamamos aqui de lei para que tenhamos paz. Não é a vida não é simplesmente uma concessão gratuita e indefinida de valores que usufruímos, absorvemos de forma indistinta e irresponsável, sem nenhum compromisso. Não, Deus é pai, ele não é bonzinho. Ele não é um ser que concede, como os pais da terra, benesses aos filhos indignos, que por interesse pessoal querem apenas usufruir do que ganham, sem nenhuma contraprestação. Não é isso. Mas é da vida, que aquele que ganha deve também retribuir em favor dos demais e contribuir para a harmonia do conjunto. Mas aquele que contribui dando de forma desinteressada também haverá de ser recompensado pela lei de compensação de Deus, pela lei do equilíbrio e pelos princípios do merecimento, pelo seu próprio mérito, porque é da vida que aquele que dá também necessite receber. E o grande doador e sustentador da vida
é Deus. E Jesus é esse instrumento transformador da vontade do Pai na terra, para a sustentação imediata das criaturas, para a indicação para a sustentação e para o amparo das criaturas que deverão trilhar o seu caminho, persistindo nele, a fim de se superarem e de se transformarem. E para isso precisamos fazer algum esforço, fazer alguma realização. É preciso, meus amigos, que tenhamos uma certa dose, eu quero explicar isso muito bem. E para isso é preciso que tenhamos uma certa dose de insatisfação. Não é a insatisfação calcada na irresignação, na rebeldia ou na busca do ter cada vez mais, sem satisfação de forma inveterada e irresponsável. Não é nada disso. Porque na natureza tudo se esforça e se sacrifica para sustentar a vida. E nós também precisamos oferecer o nosso contributo, a nossa cota de participação para a sustentação da vida. Nós dependemos uns dos outros porque ser humano é ser junto. O que me afeta, o afeta também, e o que afeta o outro, me afeta também. De modo que a ideia é que nos esforcemos, oferecendo de nós a nossa cota de participação na grande obra da criação. E o esforço aqui exige uma certa dose de insatisfação, não de resignação, de rebeldia. A insatisfação no sentido de querer mais e melhor, não apenas para si, mas também para os outros. Porque o mal, na visão de André Luiz, nada mais é do que todo o bem existente apenas para mim. Então devemos compartilhar o bem. E esse esforço está muito bem categorizado, ou bem explicitado nas palavras do Mestre Jesus, quando ele diz: entrai pela porta. Entrai. É um movimento. Mas não adianta ficar na porta ou no umbral da porta. É preciso atravessá-la, atingir e persistir no caminho. E essa ideia é a ideia do esforço, do trabalho, da insatisfação. Eu gosto muito da figura do copo preenchido pela água. A água, pelas suas propriedades físico-químicas, ela se conforma ao copo. E quando ela está conformada ao copo, ela fica isolada, ilhada. E se ela permanecer assim por muito tempo, ela adoece, ela apodrece e se tornará um campo de cultura para bactérias e vírus, ou micro-organismos. De modo que a água terá que, para ir além das bordas, ela precisará ir além das bordas, ela precisará transbordar. Nós precisamos transbordar. Nós não podemos ser cristãos de epiderme ou de superfície fisiológicos. É preciso ter uma profundidade na nossa proposta. E isso demanda muito esforço. E é por esta razão que muitos não fazem este esforço para adentrarem pela porta estreita. Daí a razão pela qual Jesus afirma que são poucos os que se dão bem com ela ou que atravessam essa porta. Porque a maioria se perde na porta larga, no caminho espaçoso, das opções por causa das paixões do mundo, conforme nos ensina Allan Kardec, quando interpreta também esta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver que esse esforço é um trabalho, é o resultado de uma insatisfação. Isso me lembra que nós não podemos nos acomodar. Mudar é difícil, a transformação é complicada, mas a acomodação é perecer, é perder vitalidade, é envelhecer e morrer logo depois. Precisamos nos renovar nos propósitos. E a evolução desse ponto de vista, ela é infinita. A cada horizonte nós o transpomos e enxergamos novas propostas e a caminhada vai se tornando cada vez mais ampla, mais complexa e mais profunda, com frutos, digamos assim, internados na nossa intimidade. O esforço que devemos fazer é aquele muito bem baseado na busca da nossa resistência e no nosso fortalecimento. A maneira mais fácil de você ficar inseguro é se sentir seguro.
E a vida é mestra em nos desestabilizar, nos ensinar, em nos fazer transbordar, como fez Jesus, por exemplo, na passagem em Lucas da pesca maravilhosa, em que depois de uma pregação aos homens e mulheres que ali estavam na praia, Jesus adentra o barco de Simão Pedro e pede a ele que se lançasse em águas mais profundas. E logo em seguida, determina que ele lançasse a rede para o lado. E naquela noite, naquele momento, ele consegue arrastar uma grande quantidade de peixes e suas redes se rasgam, porque eram muitos peixes que exigiram o auxílio dos colegas, dos demais discípulos que ali estavam. Simão Pedro, entendendo o significado da lição, se ajoelha e diz: afaste-se de mim, Senhor. E Jesus arremata dizendo: olha, a partir de agora você será um pescador de homens ou de almas. Veja, é esse desafio de nos lançarmos em águas mais profundas, de transbordarmos e de lançarmos a rede para o lado certo. Porque muitas vezes, no esforço, na ausência de esforço, nós nos acomodamos e perecemos na mesmice habitual das ideias corriqueiras e pobres, que nos emburrecem, que nos enfraquecem, que enfraquecem as fibras morais da nossa alma. E a partir desse instante passamos a perecer, não do ponto de vista espiritual, mas perecer na nossa capacidade de transformação e de adesão livre e consciente à vontade das forças maiores que nos arrastam pelo seu teledinamismo magnético a propostas superiores e haverão de nos libertar dessa torrente de ideias comuns que nós vivemos cotidianamente. Nós vivemos todos os dias em nossa existência e que nos fazem muito mal e que se repetem há séculos, de existência em existência, e que exigem de nós um esforço redobrado, um esforço heróico de libertação para que nos livremos dessas coisas. Não vale a pena. A proposta de Jesus é de transbordamento. E para isso, eu gostaria de propor aos companheiros que valorizássemos o esforço daqueles que trabalham na forja do bem, pelo bem de todos. Porque Emmanuel se referiu a isso para falar do trabalho daqueles que realmente se esforçam pela porta estreita, no caminho estreito, apertado, na realização do bem em favor de si e dos outros. Que nós valorizemos o trabalho do outro, compreendendo nisto não apenas o esforço que eles já fazem, mas o esforço que precisamos fazer para nos associarmos a esta proposta e nos redimirmos do passado, libertando-nos dele e nos fazendo úteis ao pensamento glorioso do Mestre, que terá mais sentido e mais valor em nossas próprias vidas, aos olhos do Cristo. Vamos entender a proposta de Jesus como uma oportunidade. Vamos entender a vida, que é uma experiência digna de imortalidade, como uma oportunidade. E eu gosto muito dessa palavra, porque oportunidade vem do latim e significa ob portus. Ob, são duas expressões, ob portus, para o porto. Ob portus era o nome de um vento. Esse vento era chamado, que era o melhor vento marítimo, que conduzia as embarcações perdidas no mar para as praias. Ob porto, portus, que é porta, que é a porta. E a porta era a praia, a porta de saída. Se não houvesse porta, essa embarcação estaria isolada e poderia naufragar. Ob portus dá origem, então, à palavra oportunidade. A palavra oportunidade vem de ob portus, que é uma porta de saída. Uma porta de saída. A saída, por sua vez, é uma expressão também que encontra origem no grego arcaico, que é Êxodos, que é o nome de um livro bíblico, que também quer dizer saída, ou seja, porta de saída, que vai dar origem, por sua vez, do grego arcaico, Êxodos, vai dar origem à palavra êxodo, a palavra vai dar origem à palavra inglesa, exit, que é saída também, exit. E o mais interessante é que Êxodo, dando origem à palavra exit, saída, porta de saída, vai dar origem também ao termo êxito, que é sucesso, realização, concretização do sonho e dos planos. Mas para isso, precisamos
valorizar e concretizar as oportunidades, ou seja, a porta de saída. Aquele que valoriza a oportunidade consegue sair, fechando um ciclo para abrir outro em sua existência. E aquele que faz isso sai pela porta do sucesso, para ter êxito na vida. E o êxito aqui não é apenas material, porque a matéria é importante, deve ser valorizada e é um instrumento de evolução do espírito. Mas é também o êxito espiritual, de concretude ou concretização e de sedimentação dos valores morais apregoados e ensinados por Jesus, a fim de que, passando pela porta estreita, persistamos no caminho do bem e conquistemo-nos a nós mesmos, tornando-nos melhores e mais dúcteis à vontade de Deus, e sendo mais úteis àqueles que dependam de nós e que se inspiram em nossos exemplos para serem bons também. Eu desejo sucesso, desejo que tenhamos muita gratidão e respeito por todas as criaturas que nos ensinam, que nos valorizam com seu trabalho dedicado e esforçado no bem, para que tenhamos vida com abundância e com qualidade. E eu desejo que também sejamos muito úteis àqueles que dependam de nós, para que o mundo se transforme num verdadeiro paraíso de amor. E quem sabe, depois disso, possamos alcançar a vida digna da imortalidade em outros tantos mundos que nos esperam, à luz do princípio sagrado de Jesus ou da pluralidade dos mundos habitados. Amigos, muito obrigado. E que Jesus nos ilumine e nos ampare sempre.